Olá, gente! Sejam bem-vindos de volta. Simone Santos aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma das grandes leis universais, que é a lei da vibração, que muita gente duvida, né? Muita gente ainda tem dúvida de como funciona essa lei. Mas eu vou trazer exemplos práticos aqui para vocês entenderem, né, mediante a observação da realidade, como essa lei está atuando o tempo todo na nossa vida, tá bom? Então fica comigo aqui e vamos junto. A gente observa a nossa vida, né? Quando a gente observa de forma intencional a nossa vida, a gente começa a entender como que as coisas funcionam, né? Nós somos pequenos cientistas, né? A gente está aqui para testar, para treinar, para evoluir, para aprimorar, mediante a observação dos fenômenos que acontecem com a gente, né? Dentro da ciência é exatamente assim que acontece. Primeiro os cientistas observam o fenômeno, elaboram uma hipótese e vão testar ali aquela hipótese, né? Para ver se ela realmente faz sentido para responder aquela pergunta inicial. Só que quando a gente está vivendo a nossa vida sem se dar conta disso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente vive ciclos na nossa vida. A gente vira e mexe, as coisas ruins, desagradáveis, elas voltam a acontecer na nossa vida, né? E aí, muitas pessoas nesse exato momento começam a se questionar, gente, caramba, isso acontece comigo o tempo todo. E aí começam a formular hipóteses do motivo de por que aquilo acontece, né? E aí criam as mais variadas respostas. Quando a gente começa a questionar os eventos da nossa vida, quando a gente começa a observar, né, tanto os bons quanto os desagradáveis, a gente vai começar a buscar, com olhar de cientista, né, com olhar de estudioso, de aprendiz da vida, a entender como que se desenrolou aquele fato, né, aquele evento, né? E quando a gente fala que a gente é responsável por criar 100% da nossa experiência de vida, muitas vezes a gente não aceita, né? Não, como que eu criei um assalto, né? Como que eu criei um acidente de trânsito? Não, como que eu criei uma doença? Não, eu não fiz isso, eu não queria, né, viver uma doença, eu não queria ser traída, né? A gente tem essa reação instintiva de negar que a gente não cria, que a gente não é responsável pela nossa vida. Mas se a gente for buscar o conhecimento, buscar entender um pouquinho das leis divinas, de como Deus pensou o universo, né, pensou a vida, a gente, se tiver um pouquinho de lógica, a gente vai aceitar a ideia de que é estranho pensar que os eventos que acontecem, as coisas que acontecem são aleatórias na nossa vida. É estranho pensar, né, se a gente aceita a hipótese de que Deus é um Deus justo, é estranho achar que ele escolheu poucas pessoas para viverem vidas excelentes e outras pessoas para viverem tragédias na sua experiência de vida. Né? Seria meio injusto pensar nisso, ainda mais quando a gente vê crianças inocentes passando fome, né? Passando dificuldades, vivendo coisas que a gente não gosta nem de mencionar, né? Mas a gente tem essa coisa de, é porque Deus quis. Mas Deus não é amor. A gente não aprende isso, né? Deus não é justo, Deus não é benevolente, Deus não é misericordioso. Como que ao mesmo tempo um Deus pode ser tudo isso de bom, ao mesmo tempo ele é um Deus que se vinga, é um Deus que castiga, é um Deus que escolhe pessoas para viverem bem, pessoas para viverem mal, assim... Gente, não faz sentido, né? A gente, se for pensar friamente, em vez de passar aleatoriamente pela vida, a gente começar a raciocinar um pouquinho em cima dessas coisas, não faz sentido pensar que a fonte de tudo isso, né, fica julgando, fica escolhendo, fica querendo definir a gente como marionete. Não faz sentido, né? O que faz mais sentido, né, quando eu acessei, quando eu comecei a ter contato com esse conhecimento, realmente o que faz mais sentido para mim é acreditar que Deus criou leis, que Deus criou toda uma ordem, né? Existe uma ordem, um padrão na natureza, que todo mundo que seguir esse padrão consegue ter os mesmos resultados, né? Assim como as leis que a gente já conhece, leis da física, né? Lei da ação e reação, lei da gravidade, tudo isso que a gente sabe que se a gente fizer as coisas seguindo essas leis, a gente vai ter os mesmos resultados. Não tem como alguém se jogar do prédio e em algum momento, em alguma vez não cair, né? Todo mundo cai, independente se a pessoa é boa, má, rica, pobre, todo mundo vai cair. Por isso que é uma lei. E por isso que faz muito sentido para mim acreditar que Deus já criou toda a lógica da experiência humana,
né? É como se fosse, né, a gente fazer uma metáfora, como se fosse o algoritmo do Instagram, do Facebook, por exemplo, que a gente tanto fala, né? Que o Zuckerberg, né, criou lá o sistema onde ele tem lá as estratégias dele, que os seguidores, as pessoas que estão nas redes sociais dele, se fizerem as coisas de determinada maneira, vão ter os mesmos resultados, né? Não faz sentido pensar que o Mark Zuckerberg vai ficar pegando pessoa por pessoa e olhando, esse aqui merece ganhar 20 mil seguidores, esse aqui não merece, né? Aquele lá vai não sei o que, vai aparecer para mais pessoas, esse aqui não, esse aqui eu vou deixar oculto. É ilógico pensar assim, né? A gente usando a lei da correspondência, né? Que é assim como é em cima e embaixo, a gente entende que Deus também não faz isso, não tá com um caderninho lá julgando quem merece ou quem não merece, né? E aí a gente vai agora passar para olhar a nossa vida. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, por exemplo, começaram a me fazer questionar. Por que algumas pessoas, por exemplo, fazem coisas parecidas com as que eu faço e têm resultados completamente diferentes dos meus? Né? Vamos lá, vamos pensar assim, nas redes sociais. Tá lá a pessoa, fulaninho de tal, que vai lá, posta todo dia, bonitinho, aparece todo dia nas redes sociais e tal, e não tem nenhum resultado, as suas redes sociais não crescem, não consegue ter seguidores, né? Quem trabalha com isso, né? Enquanto o outro fulaninho posta todo dia, faz post, aparece lá nos stories todo dia e consegue crescer assim, rapidamente. Né? Será que o que ele tá fazendo que eu não tô fazendo? Né? Eu falo do mesmo assunto que ele, falo as mesmas coisas, os mesmos assuntos, mas ele tem maior visibilidade e eu não. Né? Ele tá criando as causas dele? Tá, eu também tô criando as minhas, mas o resultado não tá sendo igual. Porque, por exemplo, algo que eu já vi muito na minha vida, né, lá atrás, ver uma pessoa tendo um relacionamento com outra e pensar que, não, homens não querem nada sério, a maioria dos homens só querem zoar, a maioria dos homens só quer besteira, eles não querem casar, né? A gente escuta isso muito quando a gente é jovem, né? E eu ouvia muito isso também. E eu já vi pessoas, né, tendo relacionamentos repetitivos com homens que realmente não levavam ela a sério. E a menina era linda, a menina era inteligente, a menina... você olhava pra ela e falava, não tem como alguém não querer levar essa menina a sério. E o que acontecia, né, com essa pessoa é que era um padrão tão repetitivo, gente, que ela sempre encontrava o mesmo padrão, né, de relacionamento. E aí toda vez que ela terminava, ela rompia esse relacionamento, esse rapaz, né, do relacionamento, ele começava um relacionamento com outra pessoa e casava com outra pessoa, né? E começou a ser muito recorrente na vida dessa minha amiga, né? Que ela falava, tá vendo aí, homem não quer nada sério, não quer nada sério. E toda vez acontecia a mesma coisa com ela. Os relacionamentos dela não duravam porque os caras sacaneavam ela, reforçava a ideia dela de que os homens só querem sacanear, né? Os homens só querem zoar, não querem nada sério. Porém, assim que ela terminava com o cara ia lá e assumia um relacionamento sério com alguém, casava com alguém, sabe? Criava uma família com alguém e ela ficava, gente, por que isso está acontecendo na minha vida, né? Então a gente começa a olhar, se a gente começar a olhar para os fatos da vida, né, a gente vai entender que tem alguma coisa aí que não encaixa. Né? Apesar de a gente estar fazendo as coisas, apesar da gente estar dando o nosso suor, apesar da gente estar dando sangue, estar fazendo por onde, a gente não tá tendo os mesmos resultados que outras pessoas que às vezes mal fazem as coisas, né? Ou fazem as coisas de qualquer maneira, ou a gente vê pessoas que não têm tanto conhecimento técnico. Numa empresa sempre, isso é muito comum, a gente vê pessoas que não estão tão capacitadas, né, não estão tão, assim, preparadas como nós, às vezes, estamos, né, e se dando melhor, né, e subindo de cargo e conseguindo patamares melhores, salários melhores do que a gente que está ali preparado, a gente estuda, a gente corre atrás. Por que isso acontece na vida, né? São situações que servem pra gente olhar e começar a perceber que existe alguma coisa aí, alguma coisa embaixo do tapete que a gente não tá conseguindo enxergar. E o que é essa coisa? Justamente, gente, é a vibração, tá? Quando a gente quer buscar um objetivo, existem as causas que a gente precisa produzir, tá? As causas aqui no plano físico, no mundo físico. Porém, tem uma parte anterior, que inclusive é até mais importante do que você se movimentar na direção do que você quer, é a criação mental. Tudo começa na mente, gente. Tudo começa no pensamento, tá? Se você, como eu já expliquei em outros vídeos aqui, se você quer muito um objetivo, se você quer chegar a um lugar, você tá ali lutando, você tá ali dando sangue, você tá ali fazendo
tudo que, né, aparentemente correto para chegar ali àquele lugar. Mas você não tá indo, significa que existe alguma coisa dentro de você. O problema nunca está fora de você, tá? Fica aqui essa lição. O problema é sempre dentro de nós, tá? Quando a gente muda internamente, o mundo externo se adequa para corresponder àquilo que a gente acredita, tá? Isso é uma lição muito importante que a gente tem que aprender. O problema nunca são os outros. O problema não é o cara que não valia nada, que usou você, descartou, foi lá e casou com outra, tá? O problema não é o chefe que não viu quanto você tinha concursos, quanto você era capacitado, foi lá e deu oportunidade pro outro que não tinha tanto preparo igual você. A culpa não é do outro, jamais. A culpa é sempre nossa. Por quê? Porque a gente não está produzindo as causas mentais corretas para alcançar um determinado objetivo na vida. Quando você quer uma coisa, faz as causas físicas, porém não anda, na sua mente existe bloqueio. Na sua mente existe crença de que aquilo ali não é para você. Na sua mente existe falta de merecimento, falta de autoconfiança, tá? Na sua mente existe alguma coisa que você precisa investigar, o motivo do porquê você está se bloqueando, tá? Porque se você está produzindo as causas, se você tem uma meta, se você está indo na direção do seu sonho, mas você não está conseguindo nada, nenhum processo, nenhum evento, nenhuma sincronicidade, nada que aos poucos esteja te levando ali ao objetivo, você precisa investigar se existem causas mentais que você ainda não averigou, que estão te impedindo, estão te bloqueando a chegar ao seu objetivo, tá bom? Por quê? Porque, gente, se você acredita que os homens não prestam, que os homens não querem nada, sério, eu tô dando exemplo aqui para ficar bem palpável, tá? Se você acredita nisso com todas as suas forças, se você viu isso na sua família, se você viu uma amiga sua passando por isso, se você foi ensinada que a vida é assim e acreditou nisso, é exatamente isso que você vai viver. Porque a sua mente, ela quer gastar menos esforço, tá? Ela quer provar para você aquilo que já tá nela, tá? Ela não quer provar para você que é o contrário. Olha, eu acredito que todos os homens traem. Aí a tua mente, não, peraí, eu vou te mostrar que existem homens que não traem. Você não vai aceitar isso, tá? Não é assim que a mente funciona. A mente funciona com o menor esforço. Então, se você acredita, homens traem, a tua mente vai buscar pessoas que estejam nessa vibração, nessa mesma vibe que você. Ou seja, homens que traem, entende? E aí, quando essa mesma pessoa que te traiu, que te usou, né? Você acha que ele é o culpado e você é a vítima, e ele te abandona e dali a um tempo tá casado com outra pessoa, né? Você vai achar que é ele que não presta. Mas não. Ele estava apenas confirmando uma crença, uma coisa que você achava que era verdadeira, uma verdade absoluta para você. Ele veio para tua vida para te mostrar aquilo que tem dentro de você. E aí, o que aconteceu? Ele encontrou uma pessoa que estava numa vibração diferente, ele encontrou uma pessoa que estava numa vibração de compromisso, provavelmente a pessoa acreditava que tinha o seu próprio valor, né? Então, merecia ter um relacionamento. O que aquela pessoa entrou em sincronia com ela, entrou em ressonância com aquela pessoa, com aquela outra, né? Ele começou a corresponder ao que aquela outra pessoa emitia, que era compromisso, casamento, valorização, autovalorização. Então, entende como esta grande lei, né, a lei da vibração, ela é perfeita. Ela faz a gente criar a experiência da nossa vida. Quando a gente acredita que vai ser assaltado, né, que a vida é muito perigosa, que aquele bairro, que aquela rua, sei lá, enfim, que você precisa estar o tempo todo ali, alerta, com medo de ser assaltado, tem que estar escondendo as tuas coisas, tem que estar se preparando, né, pro pior e tal. O que a sua mente vai fazer? A sua mente vai te guiar, né, vai trazer coisas que estão em ressonância, pessoas que estão em ressonância com essa vibração que você está emitindo. Então, quem ela vai trazer para você? O super-herói que vai te salvar? Não, ela vai te trazer o bandido que vai te assaltar. Até rimou, gente. Mas compreende a profundidade de entender como é que funciona
as leis universais, como a vida sim é justa, porque ela traz para você situações que você acredita, situações que você foi programado para acreditar na vida. A partir do momento que você não acredita em alguma coisa, aquilo não é real para você. Tem gente que fica curado com simpatia. Tem gente que acredita que um pedaço de pedra é capaz de curar e fica curado. Foi a pedra que curou? Não. É a vibração daquela pessoa, né, com a vibe daquela pessoa de fé, de esperança naquela pedra que vai curar ela. Não tem um episódio de que na Bíblia, de que uma moça doente tocou nas vestes de Jesus e foi curada? E o que Jesus falou? A sua fé te curou. Não foi Jesus conscientemente que olhou para ela e curou ela. Foi ela que tinha tanta certeza de que seria curada se chegasse perto de Jesus, que ela, no meio da multidão, todo mundo ali empurrando Jesus, encostando, ela acreditou, ela tinha uma vibração, ela tinha uma intenção tão forte ali, e quando ela tocou a roupa de Jesus, ela foi curada. Então não foi Jesus que curou ela, né? Jesus foi o canal pelo qual ela acreditou que pudesse ser curada. Mesmo, né, se você for começar a estudar a fundo a história de Jesus, tiveram pessoas que não foram curadas, tá? Se você não sabe, procure informações aí para você entender, né? Então, é a nossa fé, é a nossa crença que vai determinar as experiências de vida que a gente vai ter. Então não adianta se esforçar, não adianta ser bonzinho, não adianta fazer as coisas como a lei humana manda, dar o dízimo, ser bom com as pessoas, porque lá dentro você está desejando mal, você está assim, né? Mas para as outras pessoas, você está lá fazendo a coisa certa, mas dentro de você, você está ali que não queria estar ali. Então, por isso que às vezes, gente, a gente não entende certas coisas, né? Poxa, fulano era tão bonzinho e aconteceu aquilo com ela. Ah, fulano era tão legal, perdeu tudo. Fulano, não sei o que aconteceu. Porque você está vendo aquilo que é possível para você enxergar. Você está vendo as ações, os comportamentos, aquilo mais externo, né? Como se fosse a ponta do iceberg. Você não está observando a vibração daquela pessoa. Você não sabe a crença, os valores em que aquela pessoa acredita. E é isto que vai se manifestar na vida dela, tá? Então, gente, a vida é pedagógica. A vida, ela nos ensina o tempo todo aquilo que a gente precisa aprender para nos curar, né? Se tem alguma coisa na sua vida que acontece repetitivamente, coisa ruim, né? Que você já tenta de tudo, tenta, né, na forma física, tentando de tudo, com a força do seu braço, mudar, e nada acontece, nada tá acontecendo, porque a gente tem que entender também que a vida é uma desaceleração, né? Primeiro vem na mente a ideia, o nosso objetivo. E para essa ideia, o objetivo vir para o plano físico, é um processo de desaceleração, demora, né? Imagina se a gente pensasse e acontecesse, né? A gente não tá nesse nível ainda. Pode ser que em algum plano superior, em algum momento, a gente chegue nesse nível de pensar e acontecer. Mas aqui no plano físico, na 3D, a gente não tem essa capacidade, graças a Deus, que não é assim, né? Porque a gente ainda é muito imaturo mentalmente. A gente pensa muito mais negativo do que positivo. A gente espera muito mais coisas ruins da vida do que coisas boas, na verdade. A gente tem muito mais certeza das coisas negativas do que certeza de que tudo vai dar certo. Então, para nossa proteção, porque nós somos ainda seres muito imaturos em processo de aprendizado, em processo de aprender a criar intencionalmente a nossa realidade, a gente não pensa e a coisa se manifesta. Tem um processo entre pensar e manifestar, uma desaceleração. Então, gente, a gente precisa entender se está repetindo, se está acontecendo eventos o tempo todo, como esse do exemplo do relacionamento que eu dei, né? Que a pessoa sempre se relaciona com pessoas que não querem nada, né? Porque ela acredita que os homens não querem nada. E esses mesmos homens, logo após saírem do relacionamento, assumem relacionamentos mais sérios com outras pessoas. Então a questão não é com os homens, a questão é o quê? É com a sua própria vibração, é com a sua própria ideia, é aquilo da ressonância, né? Aquilo que ela está atraindo para ela, porque é aquilo que ela pensa da vida. Então ela vai atrair por ressonâncias pessoas, situações, eventos e sincronicidades que confirmem aquilo ali que ela tem como verdade absoluta na mente dela.
Bom, pessoal, eu espero que tenha sido bem claro, né, que essa questão da vibração, da lei da vibração, faça mais sentido para você a partir de agora. Se você não entendeu, se você quer fazer algum comentário, fique à vontade. Se quer que eu traga mais aprofundamento desse assunto, que é realmente muito importante para quem quer criar intencionalmente a realidade, né? Se você quiser, você pode ficar à vontade aqui para colocar nos comentários, tá? Colocar a sua experiência também, compartilhe com a gente as suas experiências, os seus processos, as suas percepções acerca desse tema, né, de criação intencional da realidade. E fique ligado aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva e ative todas as notificações para você ser avisado assim que eu colocar um novo conteúdo, porque assim como você, eu tô aqui também nesse mundo, nesse processo de aprendizado constante, de observar a vida e estudar, né, e tirar alguma conclusão disso tudo. E esse processo é fundamental que a gente compartilhe, que a gente troque, né, para que juntos a gente possa crescer, evoluir e aprender a criar de forma intencional a realidade que a gente consegue viver. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!